O texto diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Nós damos graças ao Senhor, Pai, o privilégio que nós temos de estudar a Tua palavra, Senhor, de poder gastar tempo, Senhor, na Tua presença, na verdade, investir o nosso tempo, Senhor, na Tua presença, ouvindo a exposição da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa falar conosco em o nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Queridos, eu vou fazer uma pequena recapitulação, até porque eu parei na semana passada, no meio do texto, tá? E eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação para a gente poder dar sequência ao nosso texto, tá? Então eu vou convidar você, deixa eu fechar tudo aqui, só um instantinho. Você vai ter um pouquinho de paciência, isso atrapalha porque a recapitulação toma o tempo da ministração, mas se eu não fizer isso, eu tenho certeza que você não vai lembrar, querido, daquilo que a gente ministrou semana passada, não de tudo. Você pode lembrar de alguma coisa, mas não lembra de tudo. Nós estamos estudando o versículo 3 e 4, tá bom? E nós fizemos uma pergunta semana passada: o que a lei não podia fazer? O texto que nós estamos estudando fala sobre isso, tá? Se você ler o texto mais uma vez, tá? Paulo vai dizer que aquilo que a lei não podia fazer, tá? Aquilo que era impossível à lei, visto que ela estava, a ideia, né? Parece que é a lei que estava enferma, né? Visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado. A questão é: aquilo que a lei não podia fazer, Deus fez. Tá? E a questão é exatamente essa, foi essa a pergunta: o que a lei não podia fazer? E a resposta que nós demos foi: a lei não podia fazer, o que ela não podia fazer era garantir, assegurar que a justiça que ela mesma exige de nós fosse cumprida em nós. Tá? Ela não podia fazer isso, ela não pode assegurar que nós consigamos viver à altura daquilo que a lei exige de nós. É isso, querido, tá? O que a lei não podia fazer, sendo que estava fraca pela carne, Deus fez, enviando o seu filho na semelhança da carne pecaminosa e pelo pecado, condenou o pecado na carne. A pergunta é: por que Deus fez isso na verdade? E o texto vai dizer, querido, que ele fez isso para cumprir a justiça da lei em nós. Nenhum ser humano consegue obedecer à lei na sua totalidade. Absolutamente. Nenhum ser humano. Por mais santo que seja, ele não consegue. Então, como é que essa justiça que Deus exige do ser humano pode ser cumprida em nós? Porque a única coisa que me habilita a estar diante de Deus é exatamente a justiça de Deus. Como é que eu posso viver? Como é que eu posso cumprir essa justiça? A Bíblia diz que Deus fez isso por nós, enviando Jesus Cristo. O que Cristo fez, querido, quando ele veio a essa terra? Ele cumpriu a justiça de Deus, ou seja, ele atendeu a todas as exigências da lei de Deus, tá? A todas. Ele obedeceu à lei de Deus integralmente no nosso lugar. Quando nós cremos em Cristo Jesus, aquilo que Jesus fez é imputado a nós. Eu vou falar sobre isso hoje. Se eu pudesse dar um tema, o tema seria justiça imputada e justiça infundida. Eu vou falar dessas duas coisas hoje. São termos teológicos, mas que a gente vai explicar ao longo da nossa ministração. Então, aquilo que a lei não podia fazer, Deus fez isso por nós. O que ele fez? Ele cumpriu a justiça da lei em nós. Para entender isso, irmãos, a gente precisa entender um pouco da lei, tá? Dos dois propósitos da lei. Tudo isso foi ministração da semana passada, tá? O primeiro, né, e o mais importante propósito da lei é prover
uma representação da exigência de justiça que Deus impõe ao homem. Esse é o primeiro propósito da lei. A lei estabelece aquilo que Deus exige do homem. Vamos pensar aqui nessa representação. Pense nos 10 mandamentos como uma representação da exigência de Deus ao homem, que Deus impõe ao homem. Está lá, 10 mandamentos. 4 mandamentos ligados à nossa relação com Deus e 6 mandamentos ligados à nossa relação com o nosso semelhante. Está ali uma representação daquilo que Deus exige de nós como cristãos, tá? Então, a primeira e o mais importante propósito da lei é prover isso para nós, tá? Nos dar um referencial de vida, revelar, de certa forma, o caráter de Deus para nós e dizer, agora viva à altura disso. Como nós não conseguimos viver à altura disso, entra o propósito secundário da lei, que é punir e condenar. Deus exige de mim, vamos lá, vamos usar os 10 mandamentos. Deus exige que eu viva os 10 mandamentos, que eu obedeça de acordo com aquilo que está escrito. Porque eu não consigo fazer, porque eu não consigo obedecer, então Deus me pune. Aliás, a lei me pune por causa disso, tá? Ela tem 2 propósitos. Ela te dá um referencial daquilo que Deus exige do homem, impõe ao homem, e porque o homem não consegue atender às exigências da lei de Deus, ela então o pune, ela então o condena. Esses são os 2 papéis, os 2 principais propósitos da lei, querido. Eu posso colocar isso de outra maneira. A lei diz o que Deus exige do homem, mas pelo fato do homem não conseguir viver à altura dessas exigências, então a lei condena o homem, tá? A lei tem um papel, ela indica o caminho que nós devemos andar, tá? Mas ela não tem o poder que nos capacite a trilhar esse caminho. A lei, ela não tem esse poder. É isso que a lei não pode fazer, tá? É isso que é impossível a lei. Ela não pode, ela não tem o poder que nos habilite a viver, a atender às exigências dela para nós, tá? Aí eu falei dos 2 propósitos da salvação, os 2 propósitos da lei e os 2 da salvação. É importante que você entenda isso, querido, porque aí talvez isso te ajude a compreender um pouco melhor aquilo que Paulo está colocando nesses versículos 3 e 4. O primeiro aspecto da salvação é a necessidade de nós sermos libertados da condenação, da culpa e da punição. Porque eu não consigo viver à altura da lei, ela me condena. E o primeiro aspecto da salvação tem a ver exatamente isso, com a libertação dessa condenação, dessa culpa que nós carregamos porque nós não conseguimos atender à lei de Deus. Nesse aspecto aqui, querido, salvação fala de perdão, tá? Consequentemente, fala do livramento do pecado, do inferno, na verdade. Então, esse é um primeiro aspecto da salvação. É esse aspecto de perdão. É esse aspecto de livramento, sabe? Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos da lei, nós estávamos sujeitos ao diabo e por causa do que Cristo fez por nós somos libertos disso, os nossos pecados foram perdoados, a nossa culpa foi removida. Mas só que, queridos, isso não é suficiente. É interessante que muitas pessoas que pregam justificação pela fé, elas se atêm basicamente a esse propósito da salvação, que é o propósito do perdão. Tratar a justificação pela fé apenas na base do perdão, mas não, isso não é suficiente. Ser perdoado não é suficiente, querido, tá? Existe algo além, querido, aquilo que alguns estudiosos chamam de justiça positiva, entendeu? A ideia é, eu fui perdoado, mas mesmo perdoado, eu não consigo me manter na presença de Deus só por meio do perdão de pecados, tá? Nós precisamos de um poder que nos capacite a viver de acordo com aquilo que a lei exige de nós. Esse pensamento, querido, que fala apenas do perdão de pecados, ele pode ser mal interpretado e levar as pessoas a acreditar o seguinte: olha, bom, eu já fui perdoado, então está tudo tranquilo. Agora eu vou viver a minha vida, não preciso me preocupar com mais nada. Mas não é isso que a Bíblia ensina de forma alguma. Inclusive, nós vamos ler bastante texto hoje na Bíblia para mostrar para vocês que a lei, a Bíblia, principalmente aqui em Paulo,
a Bíblia fala a respeito dessa justiça imputada, que é a justiça de Cristo. Ele obedeceu a lei na sua totalidade, e porque nós cremos nele, essa justiça dele é imputada a nós, tá? Mas há um outro fator na questão da salvação, tá? O segundo elemento da salvação, querido, é que não apenas eu sou justificado, não apenas eu sou perdoado, mas é que eu sou também revestido da justiça de Cristo. Há um fator negativo, eu sou perdoado, mas há um fator positivo, eu sou revestido da justiça de Cristo. A ideia é, eu recebo em Cristo um poder que me capacite a viver de acordo com a vontade de Deus. Essa é a ideia do ensino de Paulo, querido, tá bom? E ele vai tratar disso, todo o restante do capítulo praticamente vai abordar essa questão desse poder que nós recebemos para viver aquilo que nós cremos, tá bom? Bom, nós precisamos do segundo elemento tanto quanto do primeiro, tá? E o texto que nós estamos estudando, irmãos, Paulo está salientando o fato de que essas duas coisas, tanto o perdão como a justiça de Cristo, né, elas acontecem em nós porque nós estamos em Cristo Jesus. Por estarmos em Cristo, nós recebemos esses dois elementos da salvação, tá? Olha, querido, a lei, novamente, se você for olhar para o texto, a lei não podia fazer nenhuma dessas coisas. A lei não podia me livrar da culpa e me justificar, tampouco a lei podia me dar uma justiça positiva, né? Ou seja, não podia me dar vida e capacidade para eu permanecer na presença de Deus, tá? Mas Deus fez isso através de Cristo Jesus. Tanto me justificou, né? Tanto me perdoou, como me revestiu com uma justiça que me capacita a viver na presença do Senhor. Essas duas realidades, querido, que eu estou colocando diante de vocês aqui, elas estão estampadas no texto que nós estamos estudando. No versículo 3, Paulo nos mostra como Deus nos livra da culpa do pecado. É só você pegar o texto. Como é que ele faz isso? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou a carne. Aqui nós estamos falando da libertação da culpa do pecado. Deus fez isso em Cristo, tá? Aí o versículo 4, tá? Ele nos fala dessa justiça positiva. E aqui, querido, a partir do versículo 5, Paulo vai expor isso exaustivamente, tá? Essa ideia de que nós, porque fomos justificados, então nós fomos colocados num processo de santificação gradual, progressivo, que a cada dia nós vamos crescendo nele, tá bom? Bom, tudo isso tá para falar daquilo que a lei não pode fazer. A lei não pode habilitar o homem a viver de acordo com aquilo que a própria lei exige dele. Ela não consegue fazer isso, ela não tem poder para isso. Mas Deus fez em Cristo Jesus. Olha o texto. O que era impossível à lei. O que era impossível à lei? Garantir que a justiça que ela exige de nós fosse cumprida por nós. Isso era impossível. Tudo que a lei pode fazer, querido, é apontar as exigências de Deus. Tudo que a lei faz ao ser humano. Irmãos, se você quiser ter noção disso, você volta para Romanos 7, do 13 até o 25, você tem uma descrição clara, nítida disso, tá? Ali nós temos um homem que sabia o que a lei requeria dele, o que a lei exigia dele, né? A lei deu a ele esse entendimento, mostrou a ele aquilo que Deus quer do homem, requer do homem, mas a lei não pôde ajudá-lo na hora de viver aquilo que ele tinha que viver. Por isso que aquele homem grita: miserável homem que sou. Ele tem consciência do que tem que fazer, mas ele não tem o poder para fazer, tá? Não tem o poder para fazer. Entretanto, tá? Ela não faz isso por causa da fraqueza da nossa carne. Mas aí, novamente, a ideia é: Deus, através de Cristo, fez isso, tá? É em Cristo
os dois aspectos da salvação, eles são satisfeitos. Nós não apenas somos perdoados e justificados, como também nós somos capacitados pelo poder do Espírito Santo em Cristo a cumprir a justiça de Deus. O que é cumprir a justiça de Deus, irmãos? É viver de acordo com as exigências da lei. Isso é cumprir a justiça de Deus, tá? Sabe uma coisa interessante? É que a gente não fala muito a respeito desse detalhe. Nós sempre alegamos que nós não conseguimos obedecer a Deus. Nós sempre alegamos que é impossível obedecer a Deus. Mas o texto que nós estamos estudando, e principalmente aquilo que nós ainda vamos estudar, vai dizer, querido, que o crente recebe poder para isso. Em Cristo, nós recebemos o poder que nós necessitamos para andar em obediência a Deus. Nós não podemos justificar, querido, o fato de que ninguém consegue obedecer à lei de Deus para dizer, olha, eu não consigo obedecer, por isso eu nem vou tentar mesmo. Não, não, não. Em Cristo, isso chama-se justiça infundida. Vou falar sobre isso, tá? Eu creio que essa é a interpretação correta desse texto, querido. Aquilo que a lei não podia fazer, Deus fez. Quando eu penso na lei, eu penso nos dois aspectos da lei, tá bom? Ela me dá uma representação daquilo que Deus exige de mim, tá? Só que ela não tem o poder para me fazer viver à altura. Por causa disso, ela me condena. Aí eu penso na salvação. E eu penso nos dois elementos da salvação, que é o perdão de pecados, a justificação e a justiça de Cristo. Isso explica aquilo que Paulo está colocando de maneira geral aqui nos versículos 3 e 4. No meu entendimento, querido, essa é a interpretação correta. Eu estou dizendo isso porque eu sei que há muitos comentários, há muitas mensagens em redes sociais, e você vai se deparar com interpretações diferentes, tá? Então eu vou tentar justificar a minha interpretação. E eu posso ir além, chamando a sua atenção para aquilo que eu fiz a semana passada, né? Observar a palavra em aqui, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Aí eu disse a vocês que alguns interpretam isso como se Paulo quisesse dizer a nosso respeito, para que a justiça se cumpre da lei, para que a justiça da lei se cumprisse a nosso respeito, tá? A nosso respeito, não em nós, mas a nosso respeito. São coisas diferentes, tá bom, querido? A ideia desse texto, irmãos, dessa interpretação é comunicar o seguinte: ao punir o pecado, a justiça da lei foi executada, foi cumprida no que diz respeito a nós, não em nós, no que diz respeito a nós, porque Cristo sofreu a punição que nos cabia e, portanto, nós a sofremos através dele. Essa interpretação, irmãos, deixa no ar, não é que ela está de todo errado, mas ela deixa no ar uma ideia que me assusta um pouco, entendeu? É que nós não precisamos mais obedecer nem atender às exigências da lei de Deus, porque Cristo cumpriu a lei no meu lugar e eu fui perdoado, então eu não preciso mais fazer nada para obedecer. A lei já foi aceita, já foi cumprida, já foi satisfeita, agora eu não preciso fazer mais nada. Há cristãos, há pastores, há teólogos no meio evangélico que ensinam essas coisas. Eu lembro de um congresso lá em Imperatriz que teve, numa igreja que eu era membro, em que a abordagem era exatamente essa. Mas não é essa a abordagem, irmão. Nós não podemos dizer ou defender a ideia de que a lei não tem mais serventia para nós que somos cristãos. Não existe mais isso. Não, quer dizer, essa ideia ela não é bíblica, na verdade, tá bom? Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque nós somos chamados a obedecer à lei, não no sentido de nós vamos obedecer à lei para ser salvo. Não, isso já foi resolvido em Cristo. É porque nós fomos salvos que nós somos chamados a obedecer à lei. A lei não tem mais o poder de me condenar. Ela já foi satisfeita em Cristo. Mas agora eu sou chamado e recebo de Deus o poder para obedecê-la, tá bom? E sem levar em consideração aqui que um dos maiores problemas dessa interpretação é que o texto não termina em nós, tá? O texto prossegue, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Agora observe o que Paulo diz, irmãos, que nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
palavra andar, não precisa abordar isso depois, a palavra andar aqui, querido, está falando de vida. Uma vida vivida no poder do Espírito Santo. O que é andar segundo o Espírito, querido? É viver em obediência a Deus, irmãos, é viver em santidade, entendeu? É isso, na verdade. A pergunta que a gente faz é, né, por que Paulo fez esse acréscimo, irmãos? É porque agora, querido, ele vai falar desse andar em Cristo, desse andar no Espírito. Agora ele vai falar dessa nova vida, tá? E ele vai continuar a abordar isso, falando do nosso modo de viver. O crente é alguém que anda nas pisadas de Cristo. Vou já falar sobre isso também novamente, tá? Porque tem muita coisa para colocar diante de vocês. Então ele vai trabalhar isso, ele vai desenvolver isso a partir do versículo 5 e vai estender isso até quase o final do capítulo, irmãos. Paulo, em nenhum momento, ele está pensando apenas na justificação, no perdão, tá? No perdão, como alguns acreditam que sim, tá? Não, não, não. A culpa do pecado acontece, querido. Só que ele vai adiante e ele passa a tratar do modo de viver, do como é que um cristão vive, irmãos. Como é que um cristão pode viver a sua fé? Isso é muito importante, querido. Eu ouso dizer a vocês que Paulo fala disso de maneira explícita quando ele cita Romanos 8, 29. Olha o que Paulo diz aqui, olha. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Predestinou, aqui está falando de eleição. Aqueles que Deus elegeu, que Deus escolheu, essas pessoas foram predestinadas de serem conforme a imagem de Jesus. Cumprir a justiça da lei, queridos, significa conformar-se à imagem de seu Filho, de Jesus. É o cristão que vai se conformando, que vai se moldando à imagem de Jesus. É o cristão, querido, que, meu irmão, está vivendo agora para a glória de Deus. Sabe o que me vem à mente? Não está aqui o texto, mas é Efésios capítulo 1, se eu não me engano é versículo 4, acho que é o 4, que diz que Deus nos escolheu em Cristo, nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Veja, é basicamente a mesma coisa aqui de Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Agora, Efésios 1, acho que é 1, 4. Se alguém confirma aí, por favor, é 1, 4. Eu falei, agora em o texto deu um brinco. Porque Deus nos elegeu, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Novamente a mesma coisa, eleitos, escolhidos, antes da fundação do mundo. Para quê? Por que Deus nos elegeu? Para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. O que é ser santo e irrepreensível diante de Deus? É ser conformado à imagem do seu Filho. O que é isso? É andar no Espírito, querido. É viver uma vida no Espírito, é viver em obediência, é viver em santidade. A mesma coisa sendo dita nos 3 textos, querido. A gente não tem como negar isso. Então não é só que Deus me escolheu, não é só que Deus me perdoou, não é só que Deus me libertou da culpa do pecado, é muito mais do que isso, querido, é muito mais do que isso, entende? É ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Oi, irmãos, e eu estou até agora recapitulando com vocês, eu ainda nem comecei o texto que eu vou pregar hoje, aí agora eu começo, tá? A outra maneira de a gente expressar todo esse ensino, querido, aponta para uma realidade interessante, tá? É que quando a gente pensa em justiça, justiça de Deus, nós pensamos na justiça que nos é imputada, mas também precisamos pensar na justiça que nos é infundida, tá? São 2 termos teológicos muito importantes para a nossa caminhada. Antes de eu explicar o que é isso, querido, esse segundo fato aqui, irmãos, o segundo fato aqui é a justiça infundida, é o processo de santificação do qual Paulo começa a tratar no versículo 5. Paulo vai falar sobre isso. É só você pegar o versículo 5, irmãos. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, esses o que são aqui, eu não gosto dessa tradução. Deixa eu tentar mudar ela bem aqui rapidinho.
Isso, porque os que vivem segundo a carne, essa aqui é melhor, né? Se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Isso é justiça infundida, sabe? É algo que Paulo vai tratar, desse processo de santificação que o crente vive, que o crente é colocado, na verdade. Então, a partir do 5, nós vamos falar, querido, de um crescimento progressivo dos crentes na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Tá? Bom, a justiça imputada, eu já falei a vocês, irmãos, refere-se ao conceito de que a justiça de Cristo é atribuída aos crentes. Sabe, às vezes eu penso assim, puxa, esse é um tipo de assunto, querido, que deveria ser pregado à exaustão dentro da igreja, sabe? Nós somos justificados. Por quê? Porque a justiça de Jesus é atribuída a nós. Isso significa, querido, que embora os crentes não sejam justos por si mesmos, tá? Deus nos considera justos por causa da fé em Cristo. Não é que eu sou justo, entendeu? Deus me considera justo por causa daquilo que Jesus Cristo fez por mim. Esse conceito, irmãos, ele está intimamente ligado à doutrina da justificação pela fé. É o que nós temos tratado aqui em Romanos, a exaustão, na verdade. Onde os pecados dos crentes são imputados a Cristo. Na cruz, Deus pega os nossos pecados e coloca em Cristo, e ali ele pune todos os nossos pecados em Jesus. Essa é a imputação. Deus imputa os nossos pecados a Cristo. E depois que ele é morto, então a justiça de Jesus Cristo é imputada a nós. Isso é colocado num texto, irmãos, que para mim é um dos textos mais tremendos de toda a Bíblia, tá? É o Evangelho num único versículo, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu tenho aqui todo o evangelho nesse único versículo, irmãos. O nosso pecado, aqueles que colocam a sua fé em Cristo, aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ele tem todos os seus pecados perdoados. Por quê? Porque os seus pecados são atribuídos a Jesus Cristo. Jesus sofre no lugar dele na cruz, e uma vez que Cristo pagou por esses pecados, agora a justiça de Jesus Cristo é atribuída a mim. Há uma troca santa. Os meus pecados são atribuídos a Jesus, então ele é punido por causa dos meus pecados, e depois disso, a justiça dele é atribuída a mim. É por isso, querido, que a salvação não depende de você, não depende do teu esforço. Ah, pastor, eu estou me esforçando para viver, para obedecer à lei de Deus porque eu quero ser salvo. Você está perdido, irmão. Se você continuar nesse negócio, você vai para o inferno. Não tem nem dúvida. Por quê? Porque você nunca vai conseguir obedecer à lei de Deus na sua totalidade. Não consegue, irmãos. Quando Cristo morreu na cruz, ele nos libertou da lei, das exigências da lei, no que diz respeito à salvação. A lei não pode mais me condenar. Por quê? Porque Cristo satisfez a lei no meu lugar. E porque eu estou em Cristo, aquilo que ele fez é imputado a mim. Então a lei foi satisfeita. Ela não me condena mais, ela não tem o poder mais para me condenar. Os meus pecados foram perdoados. Só que não é só isso, né? O texto diz: Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aqui está, querido, aquilo que nós chamamos de justiça infundida. Nós somos revestidos com essa justiça de Cristo. E agora, porque nós estamos em Cristo, nós recebemos o poder dele para satisfazer a lei. Irmãos, quando a gente pensa de falar em justiça infundida, esse é um tema, eu sei que vocês não conhecem o termo, provavelmente nenhum de vocês conhece o termo, mas esse é um termo, querido, predominantemente católico, tá bom? Foi cunhado por Tomás de Aquino essa expressão.
De acordo com a teologia católica, escute isso aqui: a graça de Deus é infundida na alma do crente, transformando esse cidadão progressivamente em uma pessoa justa. Olha a maneira como o catolicismo ensina isso, tá? Veja, a justiça é infundida na alma do crente, a graça de Deus é infundida na alma do crente, e então essa graça vai transformando o crente progressivamente para que ele seja uma pessoa justa. O cristão, querido, de acordo com essa teologia, não é justo. Ele vai se tornando justo progressivamente, tá? Isso nega completamente a justiça imputada. Na verdade, o catolicismo não crê na imputação, tá? Eles não acreditam nisso de forma alguma. E como é que acontece esse processo de justificação dentro do catolicismo, querido? Isso ocorre através da participação nos sacramentos, na confissão, na penitência e também na obediência aos mandamentos de Cristo. Tá? Essa é a teologia católica, tá bom? É possível afirmar aqui, querido, e você vai encontrar isso na literatura reformada, principalmente, que os dois maiores oponentes dessa teologia foram Lutero e Calvino. E a razão é muito simples, irmãos. É só você olhar o contexto, tá, da vida de Lutero e você vai entender isso. Imagine, você está sendo... O catolicismo exige que você faça algumas coisas para merecer salvação. Na época de Lutero, e foi isso que um dos motivos que levou Lutero à reforma, era a questão das indulgências. Isso, obrigado pelo nome, querido. Era isso. Imagine um cara que tem muito dinheiro e, de acordo com a teologia católica da época, se podia comprar um lugar no paraíso. Bom, a salvação agora está facilitada para quem tem dinheiro, para quem não tem, né? Então, Lutero se levantou ferrenhamente contra essa ideia católica, tá? E ensinava uma justiça imputada. O ruim disso, querido, é que esse é o drama, sabe? E aí, quando a gente olha para a história da igreja, a gente precisa olhar para a história da igreja dentro do seu contexto. Imagine naquela época um pastor ensinando justiça infundida. Ele vai dizer: você é católico. Nós rejeitamos essa teologia. Por quê? Porque ele está combatendo um ensino muito grave, perverso, maligno dentro da igreja. Então ele não aceita de forma alguma. Mas a Bíblia fala de uma justiça infundida, irmãos. E eu vou tratar disso com vocês, tá bom? Existe uma injustiça infundida, querido. Isso aí não tenha dúvida de forma alguma, tá? Existe, na verdade. O problema é que a justiça infundida que nós cremos, ela é diferente da igreja, da teologia católica, na verdade. O cristão não é alguém que vai se tornando justo progressivamente, mas um justo que vai crescendo progressivamente em graça e conhecimento diante de Deus. Ou, dito de outra maneira, né, o cristão é um justo que vai sendo santificado progressivamente, tá? A justiça infundida é essa justiça da santificação, tá? Que nós vamos crescendo em graça e conhecimento, nós vamos sendo santificados dia após dia. Aí, querido, eu vou apontar aqui os textos, só espero que o tempo dê, irmãos, porque, oh meu Deus, eu começar uma coisa e não terminar é muito difícil. Vamos lá. Antes de eu ir, eu vou te mostrar alguns textos aqui, vou tentar ser rápido. Eu vou tentar ler os textos, fazer algum pequeno comentário para ver se eu consigo expor tudo isso aqui, tá bom? Para não ficar incompleto o pensamento. Mas antes, querido, deixa eu te esclarecer aqui, querido, a razão por que eu estou fazendo isso aqui é porque há uma preocupação, irmãos, com relação a um entendimento equivocado da justificação pela fé. Nós não podemos pensar, querido, que ao falarmos da justiça de Deus como método de salvação, nós estamos falando apenas de perdão de pecados ou da libertação da culpa do pecado, tá? Significa isso com toda certeza, querido. Só que o texto que nós estamos estudando, querido, diz que isso vai muito além de perdão de pecados, tá? Agora, deixa eu te apontar aqui os textos, rapidinho, irmãos. Eu vou apenas ler e fazer um pequeno comentário. A ideia é, eu vou te mostrar a justiça imputada e infundida na própria Bíblia, tá bom? Muito rapidamente. Bom,
Romanos 1, 16 e 17, diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, de fé em fé. Tá? O que é revelado aqui, querido? Não meramente perdão, não meramente libertação da culpa, tá? O que nós temos aqui, querido, é essa maneira pela qual o homem pode ser justo diante de Deus. Ele pode viver uma vida de justiça diante de Deus. É isso que nós temos no Evangelho. Sim, perdão, sim, libertação da culpa, mas também, querido, um caminho de vitória, um caminho de santidade, entende? É o que nos é prometido no Evangelho. Agora, Romanos 3, 20 e 21. Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. A justiça aqui, querido, é um meio de tornar os homens justos. Ou eu prefiro chamar isso aqui de o método de salvação de Deus, tá? É isso que significa a justiça de Deus. E o texto continua dizendo: é a justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Novamente, nós temos a mesma ideia, querido. O método de salvação de Deus é Cristo pregado no madeiro, morrendo no nosso lugar, carregando sobre si os nossos pecados. Os nossos pecados são atribuídos a Jesus e a sua justiça é atribuída a nós. Novamente, a mesma coisa, querido. Agora, Romanos 5, 18 e 19, irmãos. 18 e 19. Eu só estou provando, querido, que há uma justiça imputada e uma justiça infundida, tá bom? Romanos 5, 18 e 19. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, agora preste atenção, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Mesma coisa, irmãos, a mesma mensagem, querido. Na verdade, o versículo 18 aqui, ele apresentou esse conceito, essa ideia em Romanos 5, 12. Aqui ele traz essa ideia expandida e o versículo 19 vai explicar, na verdade. Se você pegar aí, querido, um só ato de justiça e a obediência de um só homem é uma referência ao sacrifício de Jesus Cristo, tá? O versículo 19 explica o 18, na verdade. É o sacrifício de Jesus que nos torna justo diante de Deus, justiça imputada. Ele morreu no nosso lugar. Ele sofreu a condenação por nós. Ele satisfez a lei no nosso lugar. Então, porque ele morreu pelos nossos pecados, porque os nossos pecados foram punidos em Jesus. Então, agora que nós cremos em Cristo, que nós estamos em Cristo, então é imputado a nós a justiça de Jesus. Agora, irmãos, Romanos 6. E agora eu vou falar de justiça infundida. Olha só o texto, querido. Também não ofereça os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Observe aqui. Agora que vocês são salvos, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, querido. Aqui nós estamos falando de um viver positivo. Aqui nós estamos falando de santidade, de retidão, querido. Não só perdão, querido. Não só perdão, mas uma vida de santidade. Agora, ofereça os membros do seu corpo como instrumento de justiça. Viva para Deus, satisfaça a vontade de Deus, satisfaça a lei de Deus, viva em santidade, ande no Espírito, é essa a ideia do texto. Porque nós somos salvos, então nós somos habilitados, então, a viver essa vida que agrada ao Senhor, irmãos. Olha, querido, a mesma coisa, Romanos 6,18, e uma vez libertados do pecado, está vendo aqui? Novamente, justiça imputada.
Por que nós fomos libertados do pecado? Por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça, irmãos. Queridos, é impressionante como isso estava na mente de Paulo, irmãos. É impressionante como isso domina todo o pensamento de Paulo, querido. Servos da justiça significa vida justa e santa, irmãos. Significa viver de acordo com aquilo que a lei exige de nós. Isso é servir a justiça. A justiça aqui, querido, tem a ver com atender às exigências de Deus para nós. Entende? Agora, o versículo 19, irmãos. É isso mesmo? Eu li o 18, agora eu vou ler o 19. Isso, é isso mesmo. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês, assim como vocês, novamente, o 19 está explicando o 18. Assim como vocês ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva para a maldade, assim também ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Irmãos, não há dúvida que isso aqui está apontando para um andar no Espírito, querido, para uma justiça infundida. É o poder de Deus que nos capacita a obedecer a Deus, tá? Isso nós temos em Cristo Jesus, irmãos. Olha, querido, nós precisamos entender uma coisa, e aqui eu quero explicar algo para vocês. Eu queria chamar a sua atenção para algo aqui, tá? Nós somos chamados, irmãos, a glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Absolutamente tudo. 1 Coríntios vai dizer isso, olha, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, o texto diz, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Isso aqui, querido, aponta para o nosso viver. Seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, ou em qualquer outro lugar. A tua vida, a maneira como você vive. Eu ouvi um pastor uma vez falar o seguinte, olha, o crente deveria ser o melhor funcionário da sua empresa. Ele é o quê? Ele é um técnico em informática, então ele deveria ser o melhor técnico de informática. Ele é o quê? Ele é um professor, então ele deveria ser o melhor professor da escola, porque isso traz glória para Deus. Porque isso glorifica o nome de Deus. Esse comportamento, essa atitude, entendeu? Em tudo, irmãos, não estou falando aqui apenas em habilidades técnicas, eu estou falando de um estilo de vida, entende? De um estilo de vida, de uma maneira de viver, desde lidar com as pessoas ao seu redor, de lidar com as tarefas que você tem que fazer, tudo. Você vai viver de tal forma que a tua vida produza glória para Deus. Por isso Paulo dizia, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Queridos, se eu tivesse tempo, eu ia explorar esse negócio aqui, porque isso aqui engloba toda a nossa vida como crente. Em casa, pai, mãe, filho, no trabalho, como você trabalha, como é que você lida com seus chefes, entendeu? Como é que você exerce a sua função no trabalho? Essa coisa, irmãos, de crente, porque eu sou crente, porque... Irmãos, isso é um negócio muito complicado. Eu já disse a vocês algumas vezes, eu fui vendedor durante muito tempo na minha vida como vendedor. Eu tive uma experiência muito, muito triste, porque assim, você não espera muito de uma pessoa que é descrente. Mas quando a pessoa diz que é crente, você espera alguma coisa dela porque é crente, teme a Deus, deve estar vivendo para a glória de Deus. Mas aí você encontra um comportamento que, irmãos, você olha e diz assim, mas isso não é um comportamento de um crente. O crente não vive dessa forma, não vive enganando as pessoas. Um crente não é rebelde. Um crente não é preguiçoso, que fica protelando no serviço, empurrando o serviço com a barriga. Paulo fala disso em Efésios, em Colossenses, entendeu? Não é trabalhar para agradar o seu Senhor, é trabalhar para agradar a Deus, na verdade. Nós somos chamados a viver, querido, isso no dia a dia. Usar os membros do nosso corpo
sabe? Para satisfazer a Deus, para agradar a Deus. Agora, Romanos 7, versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, justiça imputada. Está aqui, tá? Romanos 8,3, está aqui, irmãos. Para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Como cristãos, queridos, nós não podemos pensar na salvação apenas como perdão de pecados. É verdade que nós somos perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo, mas, eu fui perdoado, e agora? O que eu faço? O texto é muito claro, irmãos. Você foi perdoado? Deus te justificou? Agora dê fruto para Deus. Está aqui o texto, irmãos. Assim, meus irmãos, vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Até aqui tudo bem. Mas por que isso aconteceu conosco? A fim de que frutifiquemos para Deus. Nós não somos salvos por obras, irmãos, mas Efésios 6, se eu não me engano é o versículo 10, 11 aqui. Deixa eu abrir o texto rapidinho. Eu vejo aqui novamente outra mensagem do Evangelho aqui, irmãos. 2, vou pegar do 8 aqui. Olha o texto. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Salvação. Nós somos justificados. Nossa salvação se deu por causa do sacrifício de Cristo. Mas, entretanto, é só isso? Não. Olha o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É isso, irmãos. Eu não sou salvo porque eu fiz obras, mas eu sou salvo para praticar as obras. E obras que diz o texto aqui que Deus preparou para que nós andássemos nela. Tá? Então, essa mensagem da justificação, que fica apenas no perdão, na libertação do pecado, ela é incompleta, irmãos, é um erro, na verdade, e induz as pessoas a pensarem que a lei já não tem mais nenhuma utilidade na vida do crente. Tem, irmãos, e muita, tá? E muita utilidade. Isso é um fato e a gente não pode negar. E todos os textos que eu li aqui para vocês apontam nessa direção, tá bom? Agora, vamos lá. Observe isso aqui, irmãos. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que é que Paulo está dizendo nesse texto aqui, irmãos? Ele está repetindo o que ele disse no versículo 3 de Romanos 8, que Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou a carne. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele se fez maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito no nosso lugar, irmãos. É essa a ideia do texto. Agora, olha o versículo 14, irmãos. Aqui aponta por que Cristo fez isso. Por que ele fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui nós temos a justiça positiva, a justiça infundida. Eu não sei se vocês percebem, irmãos, mas Paulo está praticamente repetindo os versículos 3 e 4 de Romanos 8. Ele está fazendo basicamente isso aqui. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, nós vamos voltar para esse texto ainda, tá? Semana que vem, e dar uma olhada nele novamente, tá? Tem muita coisa nesse texto aqui que a gente não estudou ainda, tá bom? Só para finalizar aqui, querido, olha o versículo 21, Gálatas 3, 21. Logo,
a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. É a lei contra as promessas? Não, de forma alguma. Por quê? Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, uma lei que pudesse fazer o quê, irmãos? Perdoar? Não. Libertar da maldição? Não. Não, ele não está falando aqui só do aspecto negativo da justificação. Se fosse uma lei que pudesse vivificar, vivificar é dar vida. Só que a lei não podia dar vida. Se houvesse uma lei que pudesse dar vida, então não haveria a necessidade, querido, de fé. Entende? Se houvesse uma lei que pudesse dar vida, então a salvação seria pela lei e não pela fé em Cristo. Irmãos, ele está repetindo tudo de novo. Entenda algo, queridos. Gente, o horário, meu Deus, eu fico agoniado com o horário. Entenda algo, querido. A carta de Paulo é, de certa forma, um resumo da mensagem que Paulo pregava em todo lugar. Como não foi ele que fundou a igreja em Roma, ele escreveu uma carta para Roma com a mensagem que ele pregava, para que a igreja conhecesse a mensagem de Paulo, entende? Então nós temos aqui, querido, lógico, é uma espécie de resumo da mensagem, mas é um resumo, querido, que abrange quase todos os aspectos da salvação, tá? Pelo menos aqueles aspectos mais importantes, as dúvidas mais importantes, todas estão aqui. Então é por isso que nós estamos tratando disso. É por isso que você vai ver nos escritos de Paulo repetição da mesma coisa. Ele diz a mesma coisa com outras palavras, mas o sentido é o mesmo, na verdade. Eu já falei para vocês, Romanos 8, 29, tem a mesma ideia dos textos que nós estamos estudando. Efésios 1, 4, tem a mesma ideia. Efésios 2, 8, 9 e 10, tem o mesmo sentido. Gálatas, aqui, 2, aqui, 18, 19, 21, tudo a mesma coisa, irmãos. Tudo a mesma coisa. Mesma mensagem, a mesma mensagem. E eu finalizo aqui, querido, dizendo que o apóstolo está ensinando aqui que a lei não somente não podia me livrar da culpa e da condenação que ela declarou contra mim, mas ainda mais importante, que ela não podia me dar uma justiça positiva, não podia me dar vida, tá? Mas isso foi feito, graças a Deus, diz Paulo, pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Nós estamos repetindo tudo outra vez, irmãos. Tudo outra vez. É Paulo se repetindo. Para você encerrar isso aqui, olha só. Ele lhes deu vida. Vou mudar a tradução, só um minutinho. Só um instante, irmãos. 8. Isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está aqui, querido. O que eu fiz aqui hoje é te mostrar que Paulo está tratando dessa justiça imputada e infundida. Que é isso que ele vem tratando. Ele está explicando para nós, nos dando certeza de salvação. Por que eu posso ter certeza de salvação? Porque eu estou em Cristo, irmãos. E em Cristo eu recebi poder, tá? Uma justiça que me salva, que me justifica, mas uma justiça também que me capacita a andar na presença do Senhor. Essas coisas não dependem de mim, não dependem do meu sacrifício, não dependem do meu esforço, da minha abnegação, depende de Cristo, depende daquilo que Ele fez na cruz. Tudo na salvação, irmãos, depende da cruz. É lógico, uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu fui liberto do pecado, uma vez que eu não estou mais debaixo da lei, que a lei não tem mais poder para me condenar, então agora, querido, eu sou convidado
a viver uma vida que agrade a Deus. Eu sou convidado a viver em santidade. Não é que eu me esforce para merecer salvação, isso já está resolvido. Agora, porque eu sou filho de Deus, eu preciso me conformar à imagem do seu Filho Jesus. Porque Deus me elegeu e me escolheu e me salvou em Cristo Jesus, então agora eu sou chamado a viver uma vida irrepreensível e de santidade diante de Deus. Não existe, querido, frouxidão moral no Evangelho. Isso é uma coisa que não existe, entendeu? Não existe essa coisa de antinomismo. A lei não tem mais importância, a lei não presta. Não, nada disso. Isso tudo é discurso de quem não quer viver para Cristo. Porque eu sou filho, os frutos. Imagine só, querido, a gente conhece uma árvore pelo fruto que ela dá. Então, se eu vou num pé de manga, eu vou achar manga. Se eu achasse caju no pé de manga, o negócio seria estranho. A pergunta é: você é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Que fruto se espera de você? Santidade, obediência, vida reta, vida santa. Por quê? Porque você é filho de Deus. Você é alguém que foi inserido na videira que é Cristo. E porque você está inserido nessa videira, então os frutos devem mostrar quem você é. De maneira como você vive, diz o quem você é, irmãos. É muito simples isso. Mas a semana que vem a gente continua, tá bom? Porque hoje já estourou o nosso horário, a gente vai orar agora, tá bom, gente? Vamos só encerrar esse momento aqui? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te damos graça por todo esse tempo que nós temos para estudar a tua palavra, Senhor. Eu sei, Pai, que não é algo fácil de ser compreendido. Eu sei que, às vezes, Pai, o entendimento dessas verdades não vem assim, de maneira tão simples. Mas eu oro ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude. E que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a palavra produza vida em nós. Vida, Senhor. O Evangelho é o poder de Deus, diz a tua palavra, Senhor. Então, que esse poder se manifeste em nós, nos capacitando a viver uma vida santa e reta na tua presença. Nós oramos a ti, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.